Muito bem, vamos começar os exercícios da aula 20. Bom, esse número 1 aqui, barbada, né? A função de um fusível é interromper a corrente quando essa for excessiva. Afinal de contas, um fusível é um equipamento de proteção do circuito. Se ocorrer um curto-circuito ou alguma coisa que faça a corrente se elevar, o fusível rompe para evitar o fogaréu. Agora, a 2 é uma questão bem interessante, tá? A 2 é uma questão que já traz uns conhecimentos um pouco adiantados, assim, da física. Duas lâmpadas iguais de 12 volts cada uma estão ligadas a uma bateria de 12, como mostra a figura. O que a gente observa pela figura? Que essas duas lâmpadas estão conectadas em série, elas estão conectadas na mesma linha. Então o que acontece? Quando tu ligar essas duas lâmpadas na mesma linha, numa associação em série a voltagem se divide. Eu ainda não ensinei isso é adiantado, mas tu tem que saber, né, cara? Já fique sabendo, então, ó. Numa associação em série a voltagem se divide. Então cada lâmpada vai receber uma DDP de 6 volts. E aí, claro, elas estão brilhando iguais, né? Porque cada uma está recebendo 6. Aí, o que acontece? Ao fechar o interruptor C, bom, aqui temos uma coisa interessante. Vou fazer o desenho aqui separado, ó. Tem a lampadinha A. Quando tu fechar o interruptor C, tu conecta aqui na lâmpada A uma coisa que a física chama de fio livre. Na realidade, o que vai acontecer? A corrente elétrica, ela é espertinha, ela é malandrinha. A corrente elétrica, ela vale I. Quando ela chegar aqui, o que ela vai perceber? Que existem dois caminhos. Um caminho que possui resistência e um caminho sem resistência nenhuma. Conclusão, a corrente elétrica vai passar somente por este caminho onde não tem resistência. A lâmpada A não receberá mais corrente elétrica, a lâmpada A apaga. Disse que a lâmpada A está em curto-circuito. Não pode achar que curto-circuito é só quando sai fogo, quando explode tudo, tá? O curto-circuito acontece quando tu envolve o corpo com... Tu dá para a corrente um caminho livre, um caminho sem resistência. E aí pensa o que vai acontecer. Se a lâmpada A apaga porque ela entra em curto-circuito, ela não recebe mais 6 volts, a lâmpada B fica sozinha. Então a lâmpada B que recebia 6 volts passa a receber 12. Como ela passa a receber 12, ela vai brilhar mais. Então, letra A apaga e B brilha mais intensamente. Beleza? Bom, aqui nós temos o 3. Vou apagando aqui as coisas, tá? Que é barbada, né? Tu tem uma lâmpada de tensão nominal 110 instalada na 127. Cara, se a tensão nominal dela é 110 e tu ligar ela no 127, ela vai brilhar mais, mas ela vai durar menos. Então ela vai ter maior brilho e menor durabilidade. A número 4 é simplesinha também. O que acontece na número 4? Colocação de amperímetro e de voltímetro. É simplesinha, mas tem que saber. Isso aqui caiu na URGS ano passado. O amperímetro, por ter pequena resistência interna, sempre em série. E o voltímetro, por ter uma gigantesca resistência em série, sempre uma resistência interna, sempre em paralelo. O que acontece na letra A? Os dois estão em série. O que acontece na letra B? A mesma coisa, os dois estão em série. Aliás, observa que a letra A e a letra B são iguais. O que acontece na letra C? Os dois estão em paralelo com a resistência. Não pode. O que acontece na letra D? O amperímetro está em paralelo e o voltímetro está em série. Ao contrário. Resposta certa, letra E. O voltímetro em paralelo com a resistência, aqui está a resistência. Ó. Entre o voltímetro e a resistência existe um nó. Então a corrente vai se dividir, isso é um paralelismo. E o amperímetro está em série. O que acontece aqui? Ó? A corrente vai chegar valendo I. Quando a corrente chegar aqui, ela vai se dividir. Uma parte dela vai para o voltímetro, uma parte dela vai para a resistência. Isso caracteriza uma associação em paralelo. E aqui o amperímetro vai receber a mesma corrente I. Então, como o amperímetro recebe a corrente total do circuito, ele está em série. E como o voltímetro recebe uma corrente dividida, ele está em paralelo. Beleza? Beleza. O 5 aqui é barbadinho, né? 5. Um aparelho eletrodoméstico funciona a tensão de 110 volts e potência de 3.300. A corrente pelo aparelho é... Só fazer o que aqui? Barbada, né? Potência π. A potência 13.300. A corrente você quer saber. E o U vale 110. Bem simples, né? Então o que tu vai ter aqui? Um I que vale 330 dividido por 11. Isso vai dar
30 amperes. Barbado. Agora vamos para o 6. Vamos limpar isso aqui. Tu tem uma lâmpada de potência 100 watts e ela vai permanecer ligada 5 horas por dia. Ao fim de 30 dias, o que é a energia consumida? A energia consumida é potência vezes o tempo que permanece ligada. Qual é a potência dessa lâmpada? 100 watts. Tá? Quanto tempo ela ficou ligada? 5 horas por dia ao fim de 30 dias. Então o que nós teremos aqui? 5 vezes 30. Tá? Qual é que vai ser o consumo de energia elétrica? Aqui nós teremos 5 vezes 3, 15, mais 3 zeros. 15.000 o quê? Watt-hora. Olha a unidade. Tu usou a potência em watt. 15.000 watts-hora são a mesma coisa que 15 kWh. Letra C. Não vai te atrapalhar com as unidades. Tira 3 zeros para botar o prefixo quilo. Então fica 15 kWh. 7. Um aparelho consome 0,5 kW de energia, funcionando meia hora. A potência do aparelho em quilowatts é... Energia é potência vezes tempo. Esses exercícios são bem simples, né? Só para te treinar. 5 é a energia, a potência tu quer saber, e o tempo foi meia hora. Qual é a potência desse aparelho? 10. 10 o quê? 10 quilowatts. Porque tu usou quilowatt-hora e o hora cancela com hora. Dinamarca. A DDP existentes nas tomadas das casas é 110. Um barbeador é percorrido por uma corrente de 10. A potência elétrica consumida pelo barbeador é D. Potência é π. O I é 10. O U é 110. Tu vai ter 1.100. 1.100 o quê? Watts. 1.100 watts seriam 1,1 kW. Bom, agora aqui vai começar a ficar um pouquinho mais interessante, né? Vai complicando um pouquinho. Uma torneira dissipa a potência P ao ser ligada na DDP de 220. Para que dissipe a mesma potência P ao ser ligada na DDP de 110, sua resistência elétrica deve ser. Isso cai bastante, tá? Potência é U ao quadrado sobre R. Tu pode fazer pensando ou fazer usando fórmula. O que essa equação conta para mim? Que a potência é diretamente proporcional a DDP ao quadrado, mas que a potência é inversamente proporcional à resistência. Então olha o que tu tem que pensar aqui. Vamos trocar a cor. Vamos fazer pensando e depois vamos fazer por fórmula. Quando a DDP, o U é 220, te organiza. Ó. A potência dissipada por essa lâmpada vale P. O que acontece agora aqui? Tu quer que dissipe a mesma potência P, só que tu está ligando no 110. O U agora vale 110. Tu quer que o P... Opa, 110. Tu quer que o P continue sendo o mesmo. Continua sendo P, beleza. Só que o que acontece? Se a DDP diminui 2, se a DDP passou de 220 para 110, como é diretamente ao quadrado, se a DDP diminui 2, a potência diminui 4. Mas tu não quer que ela diminua 4, tu quer, né, que ela continue P. Então tu vai ter que multiplicar isso aqui por 4, para que esse 4 anule esse 4. Só que de onde é que vai vir esse 4 aqui? Potência e resistência são inversamente proporcionais. Para a potência aumentar 4, a resistência tem que diminuir 4. Então a resistência vai ter que ser reduzida à quarta parte. Isso é pensando. Não tá afim de fazer pensando? Beleza, faz pela equação. Eu até acho que nesse caso a equação é mais fácil, porque olha só, é só pensar o seguinte, né? O que não pode mudar? A potência. O que ele quer? Que a potência seja sempre P. Então o P tem que ser igual ao P. Só que o que... Ah, mas tá difícil, hein? Vou apagar. A potência tem que ser igual à potência. P tem que ser igual a P. Só que essa potência aqui vai ser U ao quadrado sobre R. Vamos chamar de R1. E essa potência aqui vai ser U ao quadrado sobre R2. Tá? Então o que eu vou ter? O primeiro U é 220. 220 ao quadrado dividido pela resistência original, que é o R1. Igual a 110 ao quadrado dividido pela resistência, a nova resistência, que é o que tu quer saber, que é o R2. Então o que vai ser o R2? Aqui eu isolo o R2. O R2 será, o R1 vai passar multiplicando, 110 ao quadrado é 12.100, vezes a resistência 1, dividido por 220 ao quadrado, que é
48.400. Se tu simplificar aqui, dá exatamente 1/4. O que é a resistência 2? É a resistência 1 sobre 4. Então a nova resistência vai ter que ser a quarta parte da original, Dinamarca. A 10. Um ferro de passar de 220 a 1200 funcionando durante 1 hora consome energia equivalente a uma lâmpada de 220 a 75 ligada durante. Cara, por que deu as voltagens aqui? Para nada, né? Só para incomodar a vida da pessoa. Tu tem um ferro que tem uma potência de 1200 funcionando durante 1 hora. Ele gasta uma energia. Energia é potência vezes tempo. Né? Qual é a potência dele? 1200. Qual é o tempo que ele ficou ligado? 1 hora. Então a energia que ele gastou é 1200 watts hora. Não é por hora, é watts hora. Tu quer saber, né? Tu quer que a lâmpada consuma a mesma energia durante quanto tempo? A mesma equação. Energia é potência vezes tempo. Qual é a energia que a lâmpada tem que consumir? 1200. Só que agora a potência da lâmpada é 75 vezes o tempo. Quanto é que dá 1200 dividido por 75? Se não me engano, 16, exatamente. O tempo que essa lâmpada tem que ficar ligada é 16 horas. Letra E. Um chuveiro elétrico funciona a uma voltagem de 220 volts. Vê que feio voltagem, né? Mas eles usam isso. Se o aquecimento da água for insuficiente para torná-la mais quente, supondo uma vazão constante, o que é essa vazão constante? A quantidade de água que sai do chuveiro vai ser sempre a mesma. Cara, tu quer tornar mais quente, tu tem que aumentar a potência. A potência desse chuveiro tem que ser aumentada. Para a potência aumentar, a resistência tem que diminuir. Né? Te liga nisso. Então, aumentar o comprimento do fio. O que a gente já estudou na aula 19? A resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Se tu aumentar o comprimento, tu aumenta a resistência. Diminuir o comprimento do fio. Ok. Se tu diminui o comprimento do fio, tu vai diminuir a resistência, a potência vai aumentar. Mudar a voltagem para 110. Cara, se tu diminuir a voltagem, a potência diminui. Aumentar a capacidade do fusível. Nada a ver. Aumentar a resistência existente. Tá vendo? E a última dessa série é a 12. Numa rede com tensão de 120 foi instalado um fusível de 30 amperes. Quantas lâmpadas de 100 poderão ser ligadas simultaneamente nessa rede sem perigo de queimar o fusível? Essas questões de queimar o fusível aparecem bastante, tá? Todo circuito que tem um fusível, todo circuito que tem uma proteção, ele tem uma potência máxima que ele suporta. Qual é a maneira mais fácil de resolver esses exercícios? Olha só. Se a tensão é 120 e o fusível é 30, o máximo que essa rede aguenta é 30 amperes. Aí tu pega e faz π. Né? Potência. Qual é a corrente máxima? 30. Qual é a DDP? 120. O que tu acabou de descobrir? 30 vezes 3 vezes 12, 36. Isso aqui vai dar 3.600 watts. A máxima potência que esse circuito suporta é 3.600 watts. Tu quer ligar lâmpadas de 100 watts. Quantas lâmpadas dá para ligar? Só fazer 3.600 sobre 100, né, rapaz? Vai dar para ligar 36 lâmpadas. Até 36 lâmpadas, tudo bem. Se tu ligar 37, vai queimar o fusível porque a corrente vai passar de 30 amperes. Então essas questões de fusível, te liga, o jeito mais fácil é calcular a potência total do circuito. Resposta: Dinamarca.